Olá, seja aqui bem-vindo a mais um Ciscast. Quinta-feira sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos, nós invadimos a sua casa para trazer conhecimento e edificação para a sua vida. Estou aqui hoje com um convidado super especial, como todos os meus convidados são especiais. Não se esqueça aí de clicar no sininho, inscreva-se na página e compartilhe este link para que mais e mais pessoas tenham acesso. Meu convidado especial, por favor, já venho a ti. Saúde ao pessoal lá de casa, apresente-se. Vai dizer aqui se é apóstolo, é pastor ou simplesmente irmão, para que eu não lhe diminua. Paz e graça, saúde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Augusto Chiconella, homem de Deus. Gosto de ser tratado por irmão Augusto. Uau, que bênção. Irmão Augusto, só para aqui. Mas eu sinto que talvez esteja a diminuir, não é? Como Augusto está tudo. Amém, graças a Deus. Estamos aqui hoje com o irmão Augusto para tratar de um tema super especial, super abençoado, que é obediência. Mas antes mesmo de engrenarmos aqui no nosso tema, eu gostava de fazer o que eu tenho feito com todos os meus convidados. Quero invadir a sua privacidade. Fale-me aqui da sua história. Será que nasceu numa família cristã? Converteu-se ao longo do caminho? Como é que começa? Quem é o Augusto Chiconella? De onde vem o Augusto Chiconella? Amém. Glória a Deus. Augusto Chiconella é um simples jovem que nasceu numa família humilde, uma família não muito conhecedora da palavra do Senhor. Até ia à igreja, mas só para passar tempo. A uma dada altura eu começo a viver com a minha avó, que gostava bastante de participar de cultos evangélicos. Então ela era um bocado chata. Eu acho que tinha por aí 16 ou 17 anos. Então sempre que ela fosse à igreja, ela pedia que eu saísse para ela trancar as portas de casa. Meu Deus! Então aquilo era muito chato para mim. Uma, duas vezes, e aquilo começou a me incomodar. Quando ela começou a se preparar, também tive de me preparar. Fui com ela para fazer tempo. E quando cheguei na igreja, algo chamou minha atenção, que era a música. Porque antes de eu me converter, eu era rapper, eu gostava muito de fazer rap. Gostava muito de cantar também, mas cantar aquilo mesmo do mundo. A música começa a me atrair. E o que me atrai mais é a questão de instrumentais, porque fora da igreja era muito difícil ter acesso a esse tipo de coisa ou aprender a tocar instrumentos. É daí que eu começo a me associar a alguns jovens com o intuito de puxar coisas da igreja para ir aplicar no mundo. Mas Deus tinha um propósito. O propósito era puxar a mim mesmo, me aplicar na igreja. E assim foi. Houve jovens que notaram a minha presença lá, não quiseram me largar, me seguraram bastante. Falo de um jovem que participou, foi uma peça muito importante neste processo, que é o irmão Bento. Uau! Assim nasceu o Augusto Chiconella de hoje. Amém, graças a Deus. A quem talvez está se perguntar, combinaram roupa, o que aconteceu? Eu também não sei, só sei que calhamos aqui com a mesma roupa. Talvez ele ligou lá para a mamãe para procurar saber o que eu vestiria, como é que eu saí de casa depois. Imitou-me, não é isso, irmão Augusto? Não, eu por acaso venho do trabalho. Amém. Uau, graças a Deus é tudo coincidência, mas pela graça de Deus nós não podíamos deixar de gravar por causa da roupa, não é? Não, nenhum mal. Amém. Como eu tinha dito, estamos aqui sobre o tema obediência e Augusto Chiconella. Vamos aqui entrar, engrenar, vamos aprofundar-nos no meio deste tema que é importantíssimo para a nossa vivência, não só como cristãos, mas também como pessoa. Uma pessoa desobediente, não, senão vou falar aqui do tema. Augusto Chiconella, o que é obediência? O que é ser obediente? Há alguma diferença no meio disso? Vou de forma resumida dizer o que é obediência.
Obediência nos remete à submissão de uma entidade, de uma pessoa ou de uma palavra. Submissão ou cumprir? Tem alguma coisa a ver? Será que é uma ligação nisso? Quando a gente cumpre, a gente tem que se submeter. Tá tudo bem, mas tá bom, senão vamos levantar aqui uma discussão desnecessária em relação a isso. Mas tá tudo bem. Significa, né? Obediência é submeter-se a uma certa entidade, seja ela lei. Desmistifica um pouco. Obedecer significa submeter-se a uma entidade, uma pessoa ou uma palavra, uma lei. A gente, quando se submete, a gente obedece. Uau. E obedecendo, a gente. Uau. Olhando aqui, fazendo uma análise a nós como jovens, fazendo uma análise à forma como nós temos caminhado e vivido, acha que nós temos sido obedientes ou temos sido desobedientes, principalmente em relação à palavra de Deus? Isso é versátil. Isso é muito relativo. Talvez eu avaliaria isso numa visão cristã, olhando para a igreja. Eu diria talvez que a igreja está numa fase de crescimento, em particular em Moçambique, uma fase em que a igreja está adquirindo experiências espirituais e alcançando uma certa maturidade, mas ainda não está lá no nível de obediência mesmo, certa a palavra do Senhor. Sim, mas estamos a caminhar para lá. Uau. Dizem que é pouco a pouco que a gente vai crescendo, que a gente vai aperfeiçoando. Até o próprio Paulo, ele diz que ele ainda não está perfeito, mas está buscando o aperfeiçoar. Uau, graças a Deus. Augusto Chiconella, como é que olha aqui para a questão falou de entidade, falou de pessoa, em relação à palavra do Senhor? Nós temos tido aqui, somos jovens, somos filhos, temos tido aqui algumas controvérsias, às vezes em casa, em relação a obedecer a palavra, obedecer a Deus, ou obedecer aquilo que em casa está a ser dito. Por exemplo, temos casos de algumas famílias tradicionais, que, por exemplo, eu posso fazer parte de uma dessas famílias tradicionais, me converto, vou à igreja, mas temos depois aqueles rituais lá em casa, querem que eu participe. Como é que olha essa questão? A quem eu devo obedecer nesses casos, nessas situações? Amém. Glória a Deus. Primeiro dizer que para obedecer a Deus, a gente obedece a palavra. Quando você desobedece a palavra, você desobedece a Deus. Adão, a vida de Adão, talvez atualizando os dias de hoje, eu diria que a Bíblia de Adão só tinha um mandamento. E Adão desobedece aquele mandamento. Na atualidade, é muito difícil obedecer a Deus por causa das diversas distrações que estamos expostos a elas. Sim. Entrando particularmente nesse caso, eu coloco Deus em particular, porque essa questão é muito também relativa. Mas numa visão bíblica, nós temos que colocar Deus em primeiro. Amém. Os teus pais estão a sustentar. Sim, sim. Os teus pais pagam a sua escola. Você dorme em casa dos seus pais. É muito difícil tomar ou gritar como Davi que por mais que os meus pais me abandonem, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo na rua. Mas Moisés, ele diz que amai a Deus sobre todas as coisas. Sim. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se você me ama, guarda a palavra. Sim, sim. Não obedeça aos seus pais. Então, eu trago aí a palavra, mas também trago uma visão. Mas, por exemplo, a palavra do Senhor ela diz que os nossos dias serão acrescentados se nós orarmos aos nossos papais e às nossas mamães. E quando não faz parte da honra, obedecer. E quando nós somos contra aquilo que eles estão a dizer, em algum momento, se calhar, nós estamos a desonrar. Então, nessa questão, o que é que pensa que nós como cristãos devemos fazer? Será que devo sair de casa
Será que devo parar de estar no seio familiar por causa dessas práticas e por eu acreditar agora numa outra coisa? O que eu devo fazer em relação? Bom, enquanto tu estiveres debaixo do teto dos seus pais, quando você estiver a comer o arroz dos seus pais, você tem que obedecer os seus pais. Mas isso não se aplica quando eu já estou independente. Não vou me submeter. Vou me submeter à palavra. Uau! Trouxe aqui um peso para todos nós. Acho que cada um de nós aqui já está lá em casa, estão a levantar. A dizer, não é possível. O que aquele irmão está dizendo não é possível. Porque eu sendo cristã, por exemplo, dando um exemplo bem claro, eu sendo cristã, por exemplo, em casa começam com aqueles rituais, sabendo eu que a palavra não me permite estar naquele seio, vou ter mesmo que me apartar, mas porque eu tenho que obedecer e a palavra diz que eu tenho que obedecer e eu estou mesmo sob a tutela debaixo dos meus papais, eu vou ter que cumprir. É uma controvérsia imensamente engraçada, mas acima de qualquer coisa nós devemos obedecer. Falem aqui um pouco das consequências da desobediência. O que é desobedecer tanto a palavra de Deus, assim como desobedecer os nossos papais, desobedecer às autoridades, traz como consequência para nossas vidas? Vou falar primeiro dos papais para sairmos e entrarmos na palavra. Na palavra, sim. Biblicamente falando, desobedecer os papais reduz os nossos dias de vida. Agora, falando dentro mesmo da palavra, desobedecer a palavra, a primeira coisa que perdemos é a salvação. Adão desobedece, Adão alcança a morte. Então, quando nós desobedecemos a palavra, perdemos a salvação. Salvação que é vida eterna. Uau. Só são essas duas consequências? Não, são várias. Vamos desmistificar. Não poupe as palavras, por favor, vamos desmistificar. Vamos conversar com o povo lá de casa. Há muita coisa por se compreender em relação à obediência, então vamos desmistificar. Perdemos a salvação, perdemos a autoridade. Adão desobedece, ele perde a autoridade, perde a comunhão, perde o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o maior motivador ao cumprimento da palavra do Senhor. Uau, amém. Imensamente profundo, mas quais são também aqui as vantagens de obedecer, tanto aos nossos papais, às autoridades ou à palavra de Deus? Quais são as vantagens de obedecer? Obedecendo a Deus, primeiro nós atraímos a salvação, atraímos honra. Se olharmos para Jesus Cristo, vamos entender que o nome dele, antes da sua morte, não expulsava demônios. Depois que Jesus morre, obedecendo à vontade do Pai, durante o processo de obediência, vamos encontrar Jesus em Getsemane. Ele, durante o processo, né, quando ele sente a dor da cruz antes de carregá-la, a Bíblia vai nos mostrar Jesus orando. E ele vai dizer, se for possível, afaste de mim este cálice. Isto é, Jesus apresenta uma ideia, mas por cima da ideia ele diz, mas que prevaleça a sua vontade. Então submeter-se não é não ter um ponto de vista. Tu podes até ter um ponto de vista. Isso também vai para as mulheres lá em casa. Submeter-se não significa não ter uma ideia, não ter palavra, não ter uma visão. Você expõe a visão, mas que prevaleça a vontade daquele no qual você se submeteu. Então Jesus se submete, morre, ressuscita e o nome dele é exaltado sobre todos os nomes. Então a submissão gera honra. O Pai lhe honrou. A obediência à palavra de Deus gera honra, salvação, coroação. Uau. Jesus morre pela sua noiva, que é a igreja. Mas para que a noiva alcance a salvação, ela precisa obedecer a palavra. Obedecer a palavra é o que? É aceitá-lo como Senhor e único Salvador. Então, aceitando a Ele, alcança a salvação. O que é salvação? Honra, coroação. Amém.
Tocou aqui num ponto interessante, mas antes mesmo de tocar neste ponto interessante, eu gostava aqui, você aí que está a nos acompanhar, clicasse aqui neste link e seguisse a página, partilhasse este link para que mais e mais pessoas tivessem acesso a este conteúdo que é super importante. Estamos aqui com o irmão Augusto Chiconella falando de obediência. Irmão Augusto Chiconella falou aqui de mulheres. O que é que temos nós mulheres? Onde é que entramos nessa questão de obediência, irmão Augusto Chiconella? Desmistifica um pouco, queremos compreender. É que nós vivemos tempos em que está a ser muito difícil para as mulheres se submeterem aos seus maridos por causa de questões de empoderamento. Como tanto se fala, né? Suposto empoderamento. Antes de entrarmos na problemática, começa por aí. O que é este empoderamento? Eu não traria aqui uma definição exata, porque não é algo que me faz parte. Deixa-me defender. Algo. Deixa-me defender. Okay. Eu me considero uma mulher empoderada. Okay. Não empoderada porque estou acima de alguém, mas empoderada porque tenho capacidade, filha da poder, de poder fazer algumas coisas que estão sob a minha tutela. Então eu me defendo assim. Agora, não sei se esse empoderamento é esse que gera esse problema de algumas mulheres estarem acima do homem, a capacidade de poder gerar, de poder fazer alguma coisa por si mesma. Não sei se é nessa questão. Na verdade, eu acho que isso está ligado à interpretação, muito mais a interpretação mundana das coisas. Eu posso ser um homem que não tenha estudado muito quanto a minha esposa. E a minha esposa, por ter estudado ou por ganhar um pouco mais do que eu, isso faz com que ela se torne superior a mim em termos de mentalidade dela. Ela pensa ou acha que já não pode se submeter, já não pode obedecer a mim como seu marido, porque ela ganha mais, porque ela pode prover mais dentro de casa, porque ela talvez estudou um bocadinho mais em relação ao seu marido. Então nós mulheres temos problemas com isso, mas eu não concordo com isso. Mas são coisas que estão a ser vividas, irmão. Tem exemplos vivos. Eu não concordo com isso, eu sou uma mulher submissa. Mas enfim. A você que está aí em casa... Submissa a quem? Aos meus papais, sou submissa aos meus líderes. Vamos ver quando a irmã casar ainda. Como é que eu serei? Tenho a certeza absoluta que seria uma mulher submissa. A você que está aí em casa já pode ver que a conversa está muito boa. Estamos falando aqui de obediência. Compartilhe este link para que mais e mais pessoas tenham acesso aqui a este conteúdo. Não esqueça de clicar no sininho para que você seja inscrito. Convide seus amigos também para que se inscrevam, que assim a YouTube entende que este conteúdo é de relevância e espalha para mais e mais pessoas. Irmão Augusto, quando ela estava aqui a me provocar, a falar que nós mulheres somos desobedientes, será que os homens também não carregam esses traços de desobediência em seu ser? Desobediência a quem? A palavra. Será não, que... a palavra, o homem em geral, é desobediente de natureza, porque a carne é fraca. Mas será que quando diz obediente a quem, quer dizer que o homem, por exemplo, não pode obedecer a essas coisas? Será que o homem não pode aqui obedecer a essas coisas? É aquilo que eu estava a dizer. A pessoa, quando deve obedecer a alguém ou uma entidade, pode até ter um ponto de vista, mas aquele ponto de vista pode ser desconsiderado. Olhamos para Pedro naquele dia da pesca. A Bíblia diz que Pedro era mestre da pesca. Eles estavam a recolher as redes. E provavelmente estava cheio de pescadores. Um mestre recolhendo as redes sem ter pescado nada. Sim, sim. Numa terra natal dele, cresceu com pesca. Eu acredito que se Pedro estivesse aqui, já sentiríamos pelo cheiro que Pedro está aí. Porque ele não se respira peixe. Então aparece alguém
que sei lá de onde vem, chega numa profissão que nem nunca esteve ali, pelo menos para estagiar. Chega ali e diz para Pedro, mete as redes, você vai pescar. Só mandou ele mudar de lado. Só? Achas que Pedro não teve ideias? Teve, sim, de facto teve. Teve ideias. Mas Pedro desconsidera as suas ideias. Considera a ideia do mestre. Tá tudo bem, compreendo. Mas, entre casal, estamos aqui a falar de a mulher, o homem, será que o homem não pode obedecer a sua esposa, né? A mulher tem uma certa opinião que é mais certa. Estão a debater algum assunto. Temos o meu ponto de vista, você também tem o seu ponto de vista. Estamos aqui a debater. E o meu ponto de vista, eu como sendo mulher, é o mais certo. A palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa, também deve ser auxiliadora. Ela é auxiliadora do seu esposo. O que quer dizer que não é só, não recebe só ordem, tem espaço também de opinar. Exato. Podendo ser considerado assim como desconsiderado. Mas estamos a conversar em relação a algo, estamos a planificar algo e o meu ponto de vista é o mais certo, é o mais completo. Será que o homem não pode obedecer? Claro que pode. Nem obedecer isso. É analisar, escolher aquilo que é bom e correto para aplicar naquele momento. Então, irmão Augusto está a mostrar que é machismo. Obedecer. Não é machismo, não. Isso aqui é machista. Não é machismo. Amém. Amém. Muito o homem obrigado. É a cabeça, sim. O homem recolhe a informação que a mulher traz e decide. Agora, cabe à mulher saber escolher bem, saber escolher um homem sábio, com capacidade de analisar e avaliar situações, decidir aquilo que é bom para os dois. Uau. Então, se a pessoa falha na escola, falhou em tudo. Amém, irmão Augusto. Vamos sair aqui dessa questão de relacionamentos, porque é uma bagunça e tanto. Vamos aqui entrar um pouco mais no contexto cristão, um pouco mais no contexto chamado. Irmão Augusto, tenho encontrado situações de algumas pessoas que têm, primeiro, dúvidas em relação a se aquilo que estão a fazer sobre o seu chamado é certeiro, ou se devem mesmo obedecer aquilo que a palavra, aquilo que lhes está a ser dito. Eu gostava primeiro de ter o seu ponto de vista em relação ao chamado que ele é, e logo de seguida, só para complementar um pouco, né, desmistificar um pouco sobre como obedecer ao chamado de Deus na nossa vida. Peço para talvez trazer essa pergunta de uma forma mais simples. De uma forma mais simples, né? Primeiro, eu gostava que falássemos aqui do que é o chamado de Deus, receber o chamado de Deus na nossa vida. E segundo, que nos falasse de como obedecer a este chamado de Deus na nossa vida. Como seguir, como caminhar diante do chamado de Deus na nossa vida. Não sei se assim já fiz compreender. Acho que entendi. Amém. Ser chamado por Deus é ser qualificado para a execução de uma determinada obra específica. Sim. Na igreja do Senhor. Falo da igreja universal do Senhor. Sim. Tá tudo bem? E recebemos o chamado da parte de Deus. Como obedecer a este chamado? Porque temos às vezes resistência em nosso ser. Fale de forma um pouco detalhada, pode usar alguns exemplos da Bíblia, por exemplo. Nós temos aqui o caso de Jonas, que ele tinha uma missão da parte de Deus, um chamado da parte de Deus, que era de ir evangelizar o povo de Nínive. Mas encontramos que Jonas, ele teve relutância com ele mesmo. Primeiro porque ele tinha algumas divergências com o povo de Nínive, mas também porque se calhar ele não se achava capaz de estar lá para fazer. Como obedecer ao chamado de Deus na nossa vida? A primeira forma de obedecer tudo que vem de Deus é através da palavra. A segunda forma de fazê-lo é buscar pessoas experientes para nos mentorearem. Vamos olhar na Bíblia um homem chamado Eli. Eli está desviado, mas tem experiência com Deus. Sim. A Bíblia diz que Deus vai descer para chamar um jovem chamado Samuel. Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel não está a entender que Deus está a lhe chamar.
Samuel está na presença, está dentro da palavra, mas não tem experiência com Deus. Ele está desviado, mas conhece a voz de Deus, tem experiência, viveu experiências com Deus. E ele vai instruir Samuel como se comunicar com aquele que o chama. Então, primeiro, devemos obedecer a palavra como a primeira instrução para não falhar dentro do seu chamado. Segundo, deve buscar alguém que tenha experiências com Deus. De preferência, alguém que executa o mesmo chamado. Uau! Então, essas são as formas de não relutar ou poder compreender. Não falhar, exatamente. Uau, graças a Deus. Muito obrigado, Augusto Chiconella, por ter aceito aqui o nosso convite. Já estamos mesmo na nossa reta final. Mas antes de terminarmos, eu gostava de fazer algo que eu tenho feito aqui com os meus convidados ultimamente. Primeiro, que deixasse ficar aqui o seu desejo para o Evangelho em Moçambique. Na situação atual em que nós nos encontramos, o que desejava, o que deseja, não desejava, o que deseja ver acontecer no Evangelho em Moçambique? Eu gostava que Moçambique chegasse num nível de Evangelho em que a maior parte da população se convertesse ao cristianismo. Uau. E também gostava que o Evangelho crescesse muito em termos de espiritualidade, porque vivemos tempos em que ainda é muito difícil as pessoas aceitarem o mundo espiritual do Evangelho. As pessoas aceitam a palavra, aceitam que existe um Deus poderoso, mas não aceitam a intervenção daquele Deus. A intervenção de Deus é poder. De fato. Paulo chega em Coríntios e diz que eu não venho com palavras sábias, mas venho com demonstração de poder e do Espírito. Uau. Deixa ficar um conselho ao povo lá de casa e deixa ficar aqui também a sua saudação. Se calhar quer saudar alguém especial lá de casa. O meu conselho para todo mundo que está a assistir esse vídeo: você que ainda não conhece Jesus, aceita Jesus. Jesus é maninho nice. Só o que tenho a dizer. Uau, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite, por ter estado cá conosco conversando e abençoando imensamente o público lá de casa. A você que está a nos acompanhar, não se esqueça de inscrever-se aí, clicar no sininho. Não se esqueça também de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas com este conteúdo. Estivemos hoje com o irmão Augusto Chiconella falando aqui sobre obediência. E sobre a obediência eu apenas digo-lhe que a palavra do Senhor é o melhor manual de instrução. Se queres um guia, a palavra do Senhor é o seu melhor guia. Então siga à risca aquilo que a palavra de Deus ela diz, que tenhas como espelho a Jesus Cristo, a forma como Jesus Cristo caminhou sobre a terra, como espelho de vida para si. E eu, deste modo, me despeço de vocês. Eu sou Gineida Nuva e tchau!